algumas produções. Boa noite, gente. Boa noite quem está assistindo essa aula gravada. A gente está conversando um pouquinho, perguntei quem já tem livro publicado e quem pretende publicar seu primeiro livro ou outros livros. Tem gente participando de coletânea, tem gente que já se autopublicou com a minha ajuda. Produções não publicadas, tá do jeito que eu gosto. Voltadas para voltados a poesias e romances epistolares. Romances narrados por meio de cartas, não é isso? A narrativas existencialistas. Tudo bem, Tyler. Acontece. São Luís também é legal, eu já estive. Feira do Livro, que legal. Veio pelo algoritmo. Projetos literários para desenvolver, sobretudo na área de não ficção, uma área maravilhosa também. Uso da câmera opcional, gente, interagir opcional. Sei que às vezes tem gente que está precisando cuidar de uma criança, fazer uma comida e quer só estar escutando. Fica à vontade. Ao final do encontro, ou até amanhã cedo no máximo, eu vou mandar os checklists, tudo que eu falar aqui vai estar explicado tintim por tintim em um PDF, tá bom? Para vocês serem capazes de fazer tudo sozinho, publicar o livro, né? Até tê-lo pronto em casa, tá? Se você achar que é muita coisa, que é muito trabalho, e eu vou mostrar quanto vai custar isso, tá? Um valor muito acessível. No caso, se você for fazer tudo sozinho, sozinha, você vai pagar só o ISBN, ficha catalográfica, e a impressão e o frete, tá? Não vai pagar nada para mim. Aí você fala, é muita coisa para eu fazer sozinho, sozinha, né? Quanto que a Três Serpentes, como é que pode me ajudar, tá? Pode realizar para mim algumas dessas etapas? Aí eu vou fazer, se vocês precisarem, eu vou fazer também num preço inacreditável o serviço que vocês precisarem, tá? Mas a minha ideia é que eu te ensine a fazer o livro sem precisar de ninguém. No máximo, você vai pagar ali um mês do Canva Pro para poder tirar a sangria no documento, mas tem muita gráfica que você não precisa nem ter a sangria mais. Tem mais gente com livro publicado, com participação em coletâneas, eu adoro a ideia de coletâneas. Tem gente que está em vias de publicação do primeiro livro, tudo de forma independente. Tem muitas dúvidas? Se eu não responder as suas dúvidas aqui, você pergunte. Por favor, vou compartilhar um documento. Deixa eu encontrar. Autopublicação. Qualquer coisa vocês me perguntam. Eu vou seguir aqui como eu sempre fiz os livros, né? E eu errei muito, gente. Eu atuei de forma amadora, né? Nunca escondi isso, né? Mas sempre fiz com muito zelo, com muito carinho, os trabalhos de edição e da maioria das pessoas que editou comigo voltou para editar um segundo livro. Tem gente que está editando os 5 livros, o quinto livro já comigo. A Luana é do Acre. Eu estava olhando porque para o checklist de como publicar o livro, a Luana me mandou mensagem explicando que tem um livro para publicar, queria, né, saber para onde ir. A Valéria Russo está também na coletânea da Três Serpentes, entre outras. Compartilharei minha tela. Que tal, gente? Dá para ver alguma coisa? Gente chegando. Sim, dá para ver. Bom, peraí.
Não para de chegar gente, só um instante. Boa noite quem está chegando, agora eu vou... Primeira parte é a preparação do texto. Escrever o texto, né? Tem gente que talvez não escreveu ainda. Escrever ou selecionar. Às vezes você já tem texto para um livro, às vezes você não tem nada, vai escrever, e às vezes você tem textos que estão perdidos, que estão espalhados, tá? Então, aqui escrever ou selecionar alguma coisa, né? Um material bruto. Curadoria é escolher o que vai entrar no livro, edição, né? Em que ordem, como que eu organizo esse material que vai para o livro. Essa é uma etapa aconselhável, a leitura crítica, alguém que entenda do assunto, olha o seu material e fala, cara, tá legal, cara, trabalha mais um pouco, te dou a dica de trabalhar naquele outro ponto, né? Manter o tom, manter a voz, sustentar aquilo que está sendo proposto. A pessoa que fizer uma leitura crítica vai conversar com você, aqui pode ser um amigo, né? Só que se consegue sem custo, se tiver um amigo ou uma amiga legal e que tenha, né, conhecimento e que tenha bom gosto estético, isso é muito importante. Depois de receber a leitura crítica, você vai reescrever alguma coisa, vai cortar alguma coisa, seguir alguma sugestão, ignorar outras e finalizar o seu texto. Qualquer dúvida me pergunta. Acho que até que tranquilo. O que estou chamando aqui de extras, isso vai estar um pouco melhor explicado, tá? São textos que não são o conteúdo principal do livro. E aqui você vai, talvez, ter nota, introdução, talvez uma apresentação, talvez prefácio, pós-fácio. Você vai ter, talvez, né, ter os textos que vão nas orelhas do livro. Um texto para a quarta capa, opcional também. Você pode não ter orelha, pode ter orelha sem texto. Mas você pode ter tudo isso, né? Uma epígrafe, que é uma citação de outro autor, autora. Fica muito interessante. Dedicatória e agradecimentos, tá? Tudo isso é uma preparação de texto. Já tenho o meu texto, vamos produzir o livro. Não, vamos produzir o livro primeiro. É nessa hora que você, né, dá uma olhada na sua conta, vê quanto é que você tem para investir nisso. Se eu tenho um recurso ilimitado, eu vou fazendo um orçamento com tudo que eu quero ter, né? Se eu tenho um orçamento limitado, eu vou construir o orçamento, vou começar pelo total, que é o que eu tenho para gastar, e vou construir o orçamento das coisas mais importantes para as um pouco menos importantes, de acordo com o orçamento que eu tenho, tá bom? Os cronogramas são um pouco utópicos, especialmente porque depois que a gente faz tudo aqui, né, no prazo certo, envia para a gráfica, aí a gente fica dependendo do prazo de terceiros, que é a gráfica, e o correio depois. O PAC tem sido a forma mais barata de receber os livros. E aí já perdi muita noite de sono, com prazo apertado, e a gráfica atrasando, e o correio atrasa. Então, legal pensar, né? Ah, vou trabalhar aqui 3 meses nisso, ou 2, mas não ter um prazo muito apertado, porque realmente assim, é de cair os cabelos da cabeça quando a coisa está perto e o livro não chega. Equipe, se você vai, e essa decisão aqui eu acho que você vai conseguir tomar com mais discernimento ao final desse encontro. Equipe é você decidir se vai fazer tudo sozinho, se vai ter alguém para desenhar uma capa, se vai ter alguém para revisar, né? Se vai ter a ajuda de um editor, de uma editora, tá? Para prestar parte dos serviços. A gente vai ver isso melhor lá na frente. Identidade visual é legal começar a construir desde o começo, pelo menos pensar, né? Posso estar escrevendo o livro ainda, não quer dizer que eu já vá pensar na capa, a capa mais para frente, mas eu posso já ir de acordo com o que eu sinto, né, ao ter contato com essa obra, escolhendo uma paleta de cores,
encontrando referências, né, nas artes visuais, na pintura, nos grandes estilos e épocas literárias, nos artistas e artistas que a gente admira, né, em diferentes linguagens. Registro de divulgação, que também né, desde antes de eu começar a produzir meu livro, o que eu chamo de registro aqui é tirar foto e filmar o que está acontecendo, os bastidores, tá? E se você gosta de se divulgar, né, e usar a internet, você já pode ir fazendo aquela parte da divulgação que a gente chama de aquecimento do público. Talvez anúncio meio misterioso, sem revelar do que se trata. E aí depois nós vamos para a parte bruta do trabalho, que é a produção. Pessoa entrando, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Vou compartilhar muito mais do que essa organização, tá bom? Com vocês. Com certeza, vou mandar esse arquivo que vocês estão vendo, com mais detalhes, tá? Estou com o meu texto, já fiz minha lição de casa em termos de pré-produção, né? Já refleti um pouco. Essas etapas, deixa eu ver se são obrigatórias. Obviamente, passar por cima de tudo isso, da pré-produção. Se você quiser ser minimalista ao extremo, tá? Mas o jeito de profissional é que eu aconselho é isso, né? Isso vai tornar, inclusive, mais prazeroso, mais interessante o processo, tá? Texto pronto, jogo onde? No Word. E agora que eu vou dar uma dica, também é opcional, mas que é o divisor de águas, assim, da diagramação profissional que eu faço atualmente para a amadora que eu já fiz muitas vezes. Limpeza do seu texto no Word, isso é importante, tá? Limpeza do seu texto no Word quer dizer que você vai excluir todas as formatações manuais. Ou seja, se você selecionou uma palavra, um parágrafo e clicou no Nzinho para pôr negrito, isso é uma formação manual. Gente. Oi, Valéria, você está falando? Eu estava com o volume baixo. Ou foi sem querer, né? Se você vai escrever seu livro no Word, eu vou mostrar isso depois, tá? Se tem algum lugar colocado manualmente itálico, você, né? Acontece. Acho que todo mundo que quis entrar conseguiu. Parte de divulgação, aquecimento do livro, que considera que dá para divulgar? Algumas cores, flashes da identidade visual, aquele vídeo acelerado de você realizando algum processo ali que não dá para saber o que é, os seus rascunhos, foto do seu texto escrito à mão, para fazer um antes e depois, como é que ele ficou no livro publicado. Aí precisaria uma outra aula para falar de um plano de mídia, desde esse... Formatação, quando você termina de escrever um parágrafo e você quer um espaço abaixo, o que você faz? Aperta Enter várias vezes, né? Quando você quer colocar negrito e itálico, você vai lá e usa o botão N ou Ctrl N, tá? Tudo isso é lixo digital. Lixo pesadíssimo, que faz seu arquivo travar, que pode dar um erro na impressão, que você pode... E outra, quando você for ter que alterar, decidi alterar os meus títulos de capítulo, não vão ser mais assim. Vão mudar os títulos dos meus 35 capítulos. Se você fez formatação manual, você vai ter que mudar um por um. Se você fizer do jeito profissional, né, com um arquivo limpo, não.
E aí a gente vai trabalhar, essa é a parte, a única parte um pouquinho mais complicada de fazer um livro sozinho, que é formatar os estilos de parágrafo e os estilos de caractere, que depois você aprende, é bem simples, e poupa muito trabalho. Nossa, facilita a nossa vida, tá? Mas posso fazer do jeito que eu sempre acostumei a fazer? Pode fazer do jeito que você... posso fazer com arquivo sujo? Pode fazer com arquivo sujo, tá? Ou conte com a minha ajuda para fazer a limpeza e formatar estilos, e não formatar manualmente, tá? Para você ter um arquivo limpo, robusto, sólido, profissional, que nenhuma gráfica vai encontrar problema. Mas pode fazer sujo, funciona também, dá certo. Não vai dar errado com o Word sujo, tá? A outra vantagem é que se você tiver uma formatação manual, se você for revisar o seu texto da maneira que eu vou recomendar aqui, a primeira revisão, não a revisão final, numa ferramenta, né, uma extensão do Google, aí você vai ter que subir para o Drive, e aí depois você vai voltar, você corre risco de perder essa formatação manual, você perde o padrão, tá? Dá para fazer, do jeito que a gente costuma usar o Word, daquele jeito que eu estou chamando aqui de sujo, tá? Se você não tiver a paciência para fazer essa limpeza e formatação de estilos de parágrafo e de caractere, vou entregar a instrução para vocês também de como fazer isso. Vou indicar tutorial e vou dar um passo a passo também elaborado por mim, tá? Aí, se você não tiver quem faça isso, não puder pagar e não quiser fazer a limpeza, trabalhe com arquivo sujo. Meu texto está no Word, vou subir esse arquivo Word para o Google Drive e vou instalar a extensão Qbot. Não, de uma linha para outra você dá Enter, Guilherme. Não se usa o Enter em uma formatação limpa, não se usa o Enter para criar espaço, para deixar uma linha vazia. Uma quebra de linha, sim. De uma linha para outra, você vai apertar Enter. Mas aí, se você quer mais um espaço, você pode dar o Enter, tá? Vai estar trabalhando sujo, vai funcionar, mas o limpo... Para vocês saberem, né? Eu prometi que ia explicar o processo como um todo, e depois eu vou dizer aqui qual é o mínimo esforço necessário que você consegue para publicar o livro sem precisar mexer. Isso, não usar Enter para separar as páginas, por exemplo, fazer uma quebra de página. A quebra de página manual é bastante aceitável, e a forma ideal, assim, é você ter um estilo de parágrafo que já contenha a quebra. Quando eu vou formatar o cabeçalho dos meus capítulos, eu vou criar um estilo de parágrafo para esse cabeçalho do meu capítulo, e ali eu vou dizer o tamanho da fonte, qual é a fonte, se é negrito, se não é, se está centralizado. E aí eu posso colocar, inserir quebra antes. E aí eu não vou precisar nem colocar a quebra manualmente, tá? Não se preocupe, isso é um pouco complicado, gente, tá? No final eu vou apresentar como você fazer sem precisar mexer em nada disso. A extensão é Qbot. Isso aqui é uma extensão, se você tem um conhecimento razoável, ou mais do que isso, da língua portuguesa, tá? Essa ferramenta te ajuda a fazer uma revisão bastante decente. Ela vai te mostrando tudo e você vai vendo, né? Fada, que realmente foi um erro, corrige. Tem coisa que não é erro, ela vai apontar, tá? Aí você faz uma primeira revisão. Teu texto já vai chegar bem mais correto.
Ele é como aquele verificar ortografia e gramática do Word, que já ajuda, né, bastante a tirar alguns errinhos, desde que a gente vai com critério, vai olhando e conferindo. O que o bot é isso, só que muito melhor. Então, a revisão com Qbot também não vai custar nada. É uma extensão que funciona... Não, no Word não funciona. Por isso que eu disse antes que você vai subir o seu arquivo Word no Google Drive. Ele vai virar um Google Docs, tá? Fornecerei um passo a passo de como fazer cada passo disso. Você vai subir seu texto, e é até melhor que ele ainda não esteja formatado, subir seu texto no Google Drive e dar ali um Qbot. Vai dar um trabalhinho, mas já vai... Já tinha cuidado, assim você quebra a tela. Vem só um pouquinho mais para cá, por favor. Então, é uma extensão que funciona no Google Docs, tá? É gratuita. É um robozinho verdinho, ele é muito seu amigo, tá? Para revisar o texto. Depois que eu revisar, aí eu transformo de novo em um arquivo do Word, .doc. Entendido, gente? Transformo de novo em um... Agora eu tenho um arquivo do Word com o meu texto integral, de preferência limpo, e já passado por uma primeira revisão, tá? A essa altura, eu já devo saber quais são as dimensões do meu livro, que tamanho eu quero meu livro, que tamanho eu quero a capa do meu livro, né? A altura por largura. Melhor maneira, escolhe um que você gosta muito da sua biblioteca e mede com a régua, tá? E aí você vai configurar o documento Word. Olha como é bom fazer tudo isso antes de... Se você colocar formatação manual, quebra de, né, pular linha, e depois resolver mudar 1 centímetro no tamanho do seu livro, que aí você descobriu que vai ficar R$ 1.000 mais barato, aí você vai ter que formatar tudo de novo, entendeu? E se tiver formatado estilos de parágrafo e estilos de caracteres, não, você vai resolver tudo com poucos cliques, tá? Então, configuração é configurar o documento Word no tamanho que eu quero, a página. Você também vai configurar o documento do seu livro como páginas opostas ou páginas espelhadas, que ele vai ficar igual um livro. Ele vai tratar diferente as páginas da direita, as páginas da esquerda. Ficou com duplo sentido, né? Da direita e da esquerda. As páginas de cada lado. E vai configurar também o tamanho da margem. Você vai colocar pelo menos 2 centímetros. Nenhuma margem com menos de 2 centímetros. Especialmente as internas, que o livro abre ali, né? A letra não pode estar muito perto da dobrinha, tá? Então, use a régua também e observe os livros que você tem, que você acha bonito, que você acha que está com uma margem confortável, tá? Normalmente se coloca a de cima um pouco maior e a interna um pouco maior, mas também eu tenho livros aqui de várias maneiras diferentes. E aí sim vem os estilos, tá? Eu sou o primeiro, só queria abrir... Deixa eu ver essa pergunta. Um padrão de formatação, um catálogo? Não, Alberto. Se der um Google, vai aparecer gente falando que o bom é isso, o bom é aquilo, mas em livros de arte não tem. Pelo contrário, o que a gente vê muitas vezes é tentar inovar, sair um pouco, né? Agora, se é um texto acadêmico, vai ter as normas da ABNT. As orientações catalográficas eu vou passar para vocês no final.
Falar, sugiro uma margem de pelo menos 2 centímetros. Mas a melhor dica é que você dê uma olhada nos seus livros, aí você vai ver que tem, talvez, haja um padrão, sim, mas você vai encontrar variedade também, especialmente em editoras mais contemporâneas, propostas mais modernas, mais despojadas, né? Você vai encontrar o uso da inicial minúscula em nome de autor de livro, vai achar margens que fogem do padrão, uma numeração diferente, tá? Editar livro é uma arte, e como toda arte, a gente tem que ter as nossas referências, né? Cadê os livros bonitos que eu tenho, né? Que eu gosto de ler, né? Uma experiência prazerosa. E aí eu vou olhar ali neles, tá? Vou terminar aqui a produção, depois eu vou. Roberto ergueu a mão, não sei se ele quer falar. Deixa eu só terminar isso aqui, tá? Então, estilos, dá para aprender, vou indicar tutoriais. Alguma regra de número mínimo de páginas para um livro ser considerado livro? Sim, 40 páginas. Se não mudou, considero que é 40 páginas para ser livro. Menos do que isso, um livreto. Na prática, acaba sendo tratado como livro. Você vai tirar o mesmo ISBN. Os 100 exercícios de escrita criativa, eu falo que é e-book. Eu falo que é livro. Mas se for levar o pé da letra, não é livro, porque tem 32 páginas. É um livreto, ele é grampeado, né? Você precisa pelo menos mais de 40 páginas se você quiser aquela lombada quadrada. E não que o seu livro seja grampeado, tá? Recomendo acima de 40 páginas. 23 por 16 é um tamanho que eu considero grande. É médio para grande. É um tamanho né, de livro, assim. Se é épico, né? Se é epopeico, se o seu projeto é grandioso, apostar nesse tamanho. É, se seu livro já está com bastante página, um tamanho maior pode ajudar a não ficar tão grosso, tá? Pessoa entende. E a capa, gente, você pode ir no Canva. A capa você vai ter que é um arquivo separado, quase sempre, tá? E a capa você vai ter que calcular o tamanho dela, duas vezes a altura vai ser a mesma altura do livro, a largura da capa vai ser duas vezes a largura do livro, né? Porque ele é aberta. As duas orelhas, se tiver. E o tamanho da lombada. A lombada tem uma regra, tem uma fórmula para calcular o tamanho da lombada. Vou entregar, falar agora só por curiosidade, mas vou entregar isso para vocês também como material de apoio dessa aula. Lombada. Primeiro, você precisa saber já qual é a gramatura do papel que você vai usar. Normalmente 75 ou 90 gramas. Seu livro está com 40 páginas, vai no 90, para ficar um pouquinho mais grossinho. Se seu livro tem 400 páginas e não tem desenho, você pode ir no papel 75 gramas. E aí você vai pegar a gramatura vezes. Estou me sentindo dando uma aula aqui de física agora. Matemática, que eu amo. Gramatura vezes número de páginas
dividido por 14.400. Essa fórmula áurea vai te dar o tamanho da sua lombada em milímetros. Tá bom? Vai dar 7, alguma coisa, se arredonda para cima, porque vai ter um pouquinho de cola. Entendido? Chutou a lombada? Vivendo perigosamente. Tá bom? Os caras dão um empurrãozinho ali na hora, tá? Mas se você errar muito e tiver texto na lombada, você pode. E o cara da pré-impressão na gráfica não te ligar e falar, cara, tá errado, vamos ajeitar e tal. Depende de tudo isso. Gente, e aí a capa? Talvez você desenhe, talvez você tenha um amigo que desenhe. Não recomendo usar, nada contra inteligência artificial, adoro inteligência artificial, não recomendo fazer a sua capa, porque vários concursos não vão aceitar o seu livro. E para mim só isso já é um motivo. Se você não acha nenhum problema, né? E se você se a IA gerou para você a capa do nada, ninguém impede que outra pessoa vai lá e chegue no mesmo resultado, você não vai poder reclamar de plágio. Por isso que eu não recomendo. Mas também não proíbo, né? Eu acho melhor você escolher uma cor bonita e escrever grandão o título do seu livro. Já parou para pensar que não tem que necessariamente ter uma ilustração? Dá uma olhada na galeria de fotos do seu celular, às vezes você tem uma foto que dá para capa. Então, o tamanho. Entendi, Alberto. Acabando de falar da capa, se você quiser. Você quer falar agora? Assim, o tamanho, você vai criar um tamanho, você não vai usar nenhum desse tamanho A4, carta ofício, você vai criar um tamanho personalizado no Word. E aí você vai escolher o tamanho que você quer. E aí você vai criar o arquivo Word com com 16 por 23. Rodolfo, tudo bem? Boa noite. Boa Tudo. noite a todo mundo que está aí na sala. É exatamente isso, porque na sua fala você disse, pega um livro de referência, de repente eu tenho um livro de bolso que tem umas medidas, eu pego a régua e faço essa medida de margem, né? Isso, Altura, isso. largura. E aí a dúvida ficou na hora de passar essas medidas para o Word, né? Porque geralmente o Word oferece o tamanho A4, A5, o tamanho carta, o tamanho ofício, né? E aí a gente vai definindo as margens, né? Essa formatação de margem, de parágrafo, né? Como adaptar essas medidas para esse formato do hoje, era isso mesmo. Perfeito. Tá bom, muito obrigado pela sua pergunta. É isso, você vai ter que rolar até lá embaixo, você vai ignorar todos os formatos que o Word oferece e vai criar um tamanho personalizado. Você vai ter que digitar esses números, né? Que você encontrou na régua, 13 centímetros por 18, bem como as margens. As margens você vai encontrar ali algumas opções pré-configuradas e vai encontrar a opção de margens personalizadas, e aí você vai digitar ali o tamanho da sua margem. O papel mais comum no mercado de capas é a capa em papel cartão. Algumas gráficas vão oferecer o couché. Eu gosto mais do couché. Calderon, a maioria das gráficas não vai ter. Se talvez ele vai alterar ali 2 milímetros no tamanho da sua capa, mas não vai ter. Eu não tenho encontrado. A gráfica que eu vou recomendar para vocês
não implica com nenhum formato. Você escolhe absolutamente o que você quiser. Mas agora, quando você vai fazer quando você vai fazer... Tem medida de corte, sim. Isso não atrapalha nada. Mas tem, sabe por quê? Porque se você fizer um livro 14 por 20, é mais barato do que fazer um 20 por 14. Acabei de passar por isso. Eu falei, mas é 20 por 14, é a mesma coisa, mas é mais caro, tá? Então deve ter a ver com o corte. Eles não recusam nada, tá? Papel amarelo tem dois muito usados. Tem o pólen, 80 ou 90 gramas. Lindo, maravilhoso. E tem o avena, 80 gramas. Da cor do pólen, um pouco mais lisinho. E o papel branco comum, da maioria dos livros que você tem em casa, é o papel offset. 75 gramas. Se o seu livro é mais grosso, né? Livros grossos, vou dizer como um leigo aqui. O 90 gramas, naturalmente, o 90 gramas é mais caro, tá? Livros fininhos que você quer encorpar, vai de 90 gramas. Capa em cartão, 240 gramas. Ou colchê, 240, 250 gramas. Brilho ou fosco? Brilho parece que tem uma película de plástico. A luz reflete nela. Se você vai com o livro embaixo da lâmpada, você enxerga o brilho da luz. No livro, isso é a laminação brilho. Na fosca, a luz bate e não reflete. Depende do seu projeto também. O fosco me passa uma impressão assim mais sóbria, mais elegante, um pouco mais antiga. E o brilho funciona bem com cores vivas. Fosco é mais bonito? Eu acho que geralmente sim, tá? Mas às vezes o projeto pede brilho. O dicionário de técnicas de estilo a capa vai ser com brilho, tá? A laminação tem que ter. Aí você vai escolher laminação brilho ou laminação fosca. Se a gráfica fizer o livro sem laminação nenhuma, o livro vai se despedaçar na tua mão, tá? A capa, a capa normalmente é 4 vezes 0 cores. Ou seja, colorida, você abre o livro assim, né? As duas capas e até as orelhas é tudo colorido, 4 cores. E do lado de dentro não tem cor nenhum. Fica aquela textura de papelão. Branco, sem cor, tá? Se você tiver um pouquinho mais para gastar, isso aqui, isso aqui é danado para encarecer o livro. Mas uma capa 4 vezes 4 cores, isso pode ser considerado praticamente já um acabamento de luxo. A capa que quando você abre o livro, a parte de dentro da capa é colorida. Tipo de acabamento fresado por... É o modo como é colado. Eu não sei dar detalhes, mas é um tipo de cola. Normalmente a gráfica vai falar se aqui é o acabamento colado ou grampeado. E aí tem algumas gráficas que já informam qual é o tipo de colagem que eles usam. É fresado puro ou é hot melt? Eu confesso que eu não consigo
Se me mostrar, eu não sei diferenciar uma da outra, portanto, não saberia dizer qual é melhor, tá? O importante é que o acabamento seja colado por ou hot melt. Tá bom, gente? Use uma fotografia. 4x0 é colorida na frente. Não é só na frente do livro, é na toda a parte da frente da capa. A frente do livro, a parte de trás do livro, as orelhas e a lombada. Tudo isso é colorido. 4x4, deixa eu mostrar o livro. Ó. 4x0, 4 cores na frente, nenhuma dentro da capa, nenhuma aqui. 0 cores aqui, tá em branco, tá? Deixa eu ver um. Ó, ó o 4x4. A gatinha digitou para vocês. 4x4, colorido aqui e colorido dentro. Isso é um luxo, gente. Tá? Ô, gatinha. Você está conversando. Acho que ela mandou um beijo para vocês, gente. Ela digitou isso aí. Tá bom? Muita opção para capa. Você pode usar uma imagem de domínio público. Você pode usar uma foto sua, especialmente se você tiver uma boa câmera para tirar foto. Você pode fazer uma colagem e escanear em alta resolução, tá bom? Você pode usar uma cor, só uma cor chapada, com o título do seu livro pequeno e elegante, com o título do seu livro enorme, gigante, tá? Ou você pode ter alguém que vai pensar isso para você. Uma pessoa na sua equipe que vai pensar desde a identidade visual, vai pensar a paleta de cores, vai pensar em esboços, e aí as divulgações já vão ter essa identidade que depois vai brilhar na capa, tá bom? Qualquer pergunta me fala, eu acho que eu vou seguir, gente. Ficou alguma dúvida? Tudo isso foi a produção. Papel preto com letras brancas fica muito caro? Ah, eu acho que fica, hein? Eu acho que fica, e eu acho que não é qualquer papel que vai ficar bom, cara. Papel preto, papel com uma cor chapada, esses papéis comuns, e aí você vai ter que ser cochê colorido. Se tiver 20 páginas, R$ 15 a unidade, 15 a R$ 20. Cochê colorido, no miolo. Um cochê 115 gramas. É. Se o livro tem ilustrações, isso muda algo na impressão? Se você escolher o papel offset preto e branco, papel branco comum e sem cores, o fato de ter ilustrações não vai mudar nada. Vai ser o mesmo preço, mesmo procedimento. O tipo de papel impacta com toda certeza. Se você vai ter ilustrações, o papel de 75 gramas já pode ficar um pouco fino, porque a ilustração vai vazar para o outro lado. Já vai ser bom 90. Se é fotografia, é aconselhável é o cochê, no miolo também. Se o livro tiver muitas páginas, vai ficar caro. Não tem jeito. Foto no miolo, o que você vai pagar você vai escolher o papel cochê e impressão colorida. Ninguém vai te perguntar se tem foto no seu livro, se é desenho. Vai perguntar se é preto e branco e colorido e qual é o papel. Se você vai trabalhar com foto, você vai querer provavelmente um papel cochê.
Vamos fazer um pouco de orçamento daqui a pouco? Até que hora vocês vão aguentar ficar aqui? Até 9h20? Um papel diferenciado só para a arte? Eu já vi. Eu já vi livros que é em offset, é especializado, já é mais difícil. Não é toda a gráfica que vai fazer. Não sei se é a minha... Vamos fazer o orçamento, gente. Eu acho que vai mais aqui 15 a 20 minutos, tá? Só 20 minutos para terminar tudo. Vou falar rapidamente sobre os registros. Registro não tem como escapar do custo do... O direito autoral não é obrigatório. Registro de direito autoral. Tem outras formas eficazes de você se proteger. Eu considero opcional. Ah, tinha alguém com a mão erguida, quer falar? Eu não vi quem é, só ouvi o barulhinho. Eu levantei. Por favor. Eu acho que eu tinha perdido o timing dessa pergunta, mas acho que tem a ver com essa parte também. Meu livro está escrito, daí eu comecei a criar um Instagram para começar a divulgar, mas eu tenho muito medo de divulgar qualquer coisa sobre ele antes de ter ISBN. Você acha que até o título a gente deve guardar para depois? Como você sugeriria isso? Direito autoral não protege o título. Nossa, eu não sabia disso. Mesmo depois de registrado e protegido, qualquer pessoa pode escrever um livro e colocar o mesmo nome. O direito autoral não protege a ideia. Qualquer pessoa pode pegar a sua ideia e fazer diferente, né, sem copiar nenhuma frase. E, nesses casos, o direito autoral não vai te proteger. O ISBN, se você tiver um exemplar impresso, aí você já está completamente protegido, né? O ISBN ajuda, sim. O registro autoral é a forma mais segura, mais prática na Câmara Brasileira do Livro, só que eu acho que está custando R$ 70. Mas se você está, né, o projeto da sua vida, um romance, Uhum. Então registra. acho que o título dá para sair divulgando, né? Para começar a fazer uma propaganda antes de ter ele publicado. Eu acho que sim. Eu acho que sim, Tati. Beleza, obrigada. Imagina, de nada. Tá? Então, o registro de direito autoral opcional vai custar em torno de 70, está 69. O ISBN é obrigatório, está R$ 28. No caso de coletandos, o mais seguro é ter o direito autoral dos textos, de imagens. Não sei se eu entendi a pergunta. Aí sim. A ficha catalográfica também é obrigatório. ISBN e a ficha catalográfica são obrigatórios. Registro de direito autoral e o código de barra são opcionais. Entrando ali no site da CBL, também vou dar um tutorial para vocês. Aí vocês também não precisam de uma editora para fazer isso, tá? Mas aqui você vai gastar de 100 a R$ 200, tá bom? Anailton, Boa deseja... noite. Oi, boa noite. Tira uma dúvida para mim. Tipo Tiro. assim, compensa mais vou supor, registrar tipo uma coletânea do que individual? Tipo um texto do que individual, tipo um pacote com 50 textos, do que Certo. um só? Ficaria o mesmo preço? Tá. Você está falando de textos, em vez de um texto, vários, do mesmo autor? Como se fosse É, seu, por exemplo, no caso? é. Mesma coisa, dá um pouco mais de trabalho para formatar, né? Diagramar, se esses textos têm título. Se um profissional for diagramar, sim. Pensando bem agora na sua pergunta, sim. Se é, por exemplo, uma história que não tem nenhum capítulo,
ela vai do começo ao fim, aquele texto corrido, né? Eu, por exemplo, eu já daria um desconto bem maior para diagramar esse livro. E se o livro tem várias histórias, ele dá um pouquinho mais de trabalho, mas não chega a ser significativo. Agora, por exemplo, tem gente que escreveu uma tese de mestrado e quer publicar em livro. Aí tem vários capítulos, tem foto, tem tabela, tem nota de rodapé. Aí realmente, o preço é outro. O preço dos serviços é mais caro, tá? Na impressão não vai impactar nada, sendo tudo preto e branco, vai ficar o mesmo preço. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, eu falo assim, na Câmara Brasileira do Livro. Digamos que eu já tô com o livro pronto e eu quero registrar ele. Aham. Vamos supor, se eu for. Eu tenho Sim. vários textos. Aí compensa mais eu registrar tudo num pacote só do que registrar um só individual na Câmara Brasileira do Livro. Sim, Aí cada livro, se são livros diferentes, você vai ter que registrar cada um e pagar uma taxa para cada um. Uhum. Agora, de fato, se os textos são menores, você pode reuni-los, né, numa coletânea, e aí você vai dar um título só para aquele livro, vai passar a ser um livro só, aí você registra de uma vez. Tá. Mas é o que o Alexandre falou que está correto. Cada livro é um registro e cada livro é uma taxa. Ah, sim, entendi. Beleza, Numa... obrigado aí. Imagina, disponha. Registro, gente, tranquilo. Depois de registrar, a gente vai fechar, né? Vai tirar o ISBN, vai lá na página 4, vai colocar a ficha catalográfica lá, aqui é bom, né? Se é a sua primeira vez, você está fazendo sozinho. Essa etapa aqui seria muito boa, que você pudesse confiar alguém, né? Checagem da gramática. Se a sua revisão foi feita no Qbot, é legal alguém com domínio da língua portuguesa. Aí aqui não vai ser uma revisão, então também dá para negociar mais barato, uma checagem, né, da gramática e da formatação. Madalena, para tirar o ISBN, você vai preencher o número de páginas que seu livro vai ter. Então, se você ainda não tem o texto da orelha, tudo bem. Se você não tem o prefácio, mas você sabe que vai ter 2 páginas, e você já deixa aquelas 2 páginas reservadas, o ideal é já ter os extras. É possível até editar depois de ISBN, o número de páginas. Dá para editar. E a ficha catalográfica também. A pessoa que faz para mim, se eu ainda não sei o número de páginas, ela manda no Word em branco, depois eu vou lá sem mexer em nada que ela fez, e só acrescento o número de páginas. Tá? Depois que eu conferir que a revisão está ok, e que a formatação está padrão, né? Está tudo mais ou menos como que eu quero, aí eu vou fazer o famoso fechamento de arquivo. Nada mais é do que exportar o miolo em um PDF do jeitinho que a gráfica gosta, tá? Com marca de corte. Muitas gráficas têm um sistema amigável que você pode transformar, você não precisa colocar sangria, não precisa colocar marca de corte. Você simplesmente converte o seu arquivo Word em um PDF e muitas gráficas já vão aceitar e ajustar e fazer um excelente trabalho. Tá? No Canva também. E aí, depois que eu exportei meu miolo e a minha capa em arquivos separados, da melhor maneira possível, eu vou enviar para a gráfica por e-mail, ou se ela tiver um site onde eu
faço o upload, eu faço o upload. Dicas para organizar capítulos, a minha dica é você ter referências do livro que você achou bonito. Tem livro que os capítulos só começam na página direita. Eles deixam em branco à esquerda. Eu começo o capítulo. O primeiro capítulo, especialmente, dificilmente vai começar na página esquerda. Mas os outros podem começar. Tem autor que o capítulo começa na mesma página. A melhor dica que eu posso dar é essa. Vontade de pegar os contos espalhados nas antologias que participei e fazer uma coletânea? Com certeza. A não ser que você tenha assinado algum contrato que te impeça de fazer isso. Eu acho difícil. Coletânea não costuma fazer isso. A capa dura sai muito mais cara. Sai. Gente, eu vou dar um link para vocês. O prazo de entrega, se todo mundo correr para essa gráfica, eles não vão conseguir cumprir os prazos de entrega. Mas vocês vão se divertir, porque dá para fazer o orçamento virtual aqui na hora, tá? O iClap, eu já vi. Eu recomendo. Alguém me mostrou, alguém fez um orçamento lá e me mostrou, eu achei caro. Achei bom, profissional. Acho importante a unidade temática em um livro, no caso de contos ou microcontos, ou até de poesia, uma unidade temática, eu acho que pode funcionar com ou sem unidade temática. A unidade temática, o que une os contos? Às vezes é uma unidade de voz. Se a sua voz está madura, se a sua voz de autor está madura, vai ter unidade de voz, e a temática vai estar, a unidade temática vai existir, mas vai ser uma coisa difusa. Qual que é a temática, a unidade temática dos livros de microcontos da Marina Colasanti? Por exemplo, ainda tem gente chegando a essa hora. Deixa eu permitir. Tá, gente? Você vai enviar os arquivos fechados bonitinho para a gráfica, são 2 PDFs, o da capa e o do miolo. A gráfica vai te devolver uma boneca, ou vai mandar um modelo do livro impresso, com a qualidade bem inferior, só para você ver, ou vai mandar a prova digital, que eu recomendo. E aí você vai aprovar essa boneca digital, vai falar, tá tudo certo. E aí vai ficar acompanhando, vai ficar mandando um WhatsApp para a gráfica, tá pronto, vai ficar pronto no prazo, já pegou meu endereço, quero a nota fiscal, tá? Pós-produção, depósito legal, você tem que mandar. Preciso me atualizar quanto a isso, apesar de eu ser advogado. Se é um exemplar ou se são 2. Lei do depósito legal, você é obrigado a mandar um exemplar do seu livro para a Biblioteca Nacional. E aí depois é só lançar e divulgar seu livro, tá? Quero ir para o orçamento, porque já está um pouco tarde. Agradeço vocês estarem até aqui. Aqui está um pouco mais detalhado, essas mesmas etapas. Ainda tem gente chegando. Ficar aqui mais uns 15 minutinhos, vai valer a pena, gente. A ficha catalográfica, sim. Ficha catalográfica, já vou falar o preço comigo, vou falar o preço normal e o preço na minha mão, tá?
Se você fizer tudo sozinho, você vai pagar R$ 28,60 de ISBN. Vamos ver o jeito mais barato possível. Ficha catalográfica R$ 68,60. Depósito legal, você vai reservar aqui, né? Uns R$ 30 para o correio. Não vai ser nem isso, né? Se você fizer tudo sozinho, você vai pagar só impressão e frete e esses 3 registros, tá? E aí o autor fica responsável por tudo, tá vendo? Preparar o texto, identidade visual, revisão, diagramação, capa, registros, fechar e subir os arquivos, aprovar e acompanhar e fazer o depósito legal. Vai ter que fazer tudo. Vou simular um frete aqui, vocês não vão ver. Vamos calcular com 100 páginas, só para ter uma ideia? Tem experiência em vender e-book na Amazon? Sim. A Amazon tá ficando mais amigável. Antigamente era mais difícil, tinha que ser no Word. O software da Amazon eu não acho o jeito mais fácil de fazer. Eu apanho um pouco dele. Mas você pode subir em PDF. E aí ele vai te mostrar como fica. Se tem algum erro, você faz o PDF de novo, manda de novo. A Amazon aceita vários formatos, Amanda. Aceita até em Word. Todos os livros da Três Serpentes que estão na Amazon eu subi no Word. Dá um trabalhinho, porque eu tenho que formatar, aí eu mando, aí dá um erro, dá um negócio que ficou feio, aí eu tenho que ir lá, corrigir e mandar de novo. Mas eu faço isso. Vender e fazer as entregas, como fica a nota fiscal? Tem que abrir pessoa jurídica? Dá para emitir pessoa física? Como funciona isso? Olha, boa pergunta. Deixa eu ver o que eu posso aconselhar para vocês. Tem que, tem que ter um cadastro, né, na Secretaria de Fazenda do seu estado. Estou vendo que tem alguém que faz esse serviço. Nesse caso, eu não sou especialista. Como assim ISBN não é permisso para vender? É, porque se você imprimir o livro, você não vai vender nas lojas, né? Porque as lojas já cuidam disso. Você se cadastra na loja. Não vim preparado para orientar quanto a isso, gente. Eu vou usar da sinceridade. Mas aí eu consigo estudar um pouquinho e incluir um capítulo sobre isso no material que eu vou entregar para vocês. Tem que colocar no imposto de renda? Com certeza. Se você vende livro, você está aferindo renda. Eu pago imposto de renda sobre meus livros. Sim, mas é uma excelente pergunta, porque eu estou na pessoa jurídica faz tanto tempo. Vou fazer um orçamento aqui de impressão. Vamos supor que seu livro tenha 100 páginas, pode ser?
A tiragem mínima é de 20 exemplares. Vamos colocar 50 exemplares de um livro tamanho 15 por 21. A capa no papel cartão 250 gramas. 4 vezes 0, só a frente colorida. Com orelhas de 7 centímetros, belíssima. Laminação fosca, que vai ser o mesmo preço da Brilho. Com 100 páginas. Num papel... Vamos no pólen? Miolo preto e branco, papel pólen, 100 páginas. Acabamento colado. Embalado a plástico 1 por 1. Cada livro vai estar lacrado dentro de um plástico. R$ 9,41 unitário. 50 livros, 470. Eu falei que ensinar a produzir e publicar seu livro com menos de R$ 1.000, não foi esse mesmo? Poucos fretes vão ser mais caros do que aqui para o Acre. Então, vou calcular aqui para o Acre. Essa gráfica fica em São Paulo. Fica na Grande São Paulo. R$ 110 de PAC. O seu vai ser mais barato, gente. Seu PAC, tá? Então, aqui, 50 livros impressos. E o orçamento total ficou... Eu vou ter que diminuir alguma coisa. 1.037, né? Não, esse frete não tá realista, gente. Qual é a gráfica? É a última coisa que eu vou falar, gente. Daqui a 10 minutos, tá? Antes eu quero, né, me colocar à disposição de vocês para auxiliar. Esses valores estão atualizados, tá? O seu frete não vai ser 110, tá? Vamos colocar 75 de frete. E aí já vai ficar abaixo de R$ 1.000, tá? E aqui são 50 exemplares. Se você quiser mais baixo ainda, você faz 40 exemplares, 45, tá? Aqui você vai fazer tudo sozinho. Você vai usar um arquivo sujo. Alguém perguntou de estilos de parágrafo, depois, gente, eu não consegui responder. Você ficar aqui um pouquinho depois da aula, porque vai ficando tarde, o pessoal já começa a ficar embora. E aqui você está fazendo tudo, tá? Se você quiser delegar uma parte dos trabalhos, você faz a revisão no Qbot. Eu vou fazer só a checagem gramatical, vou diagramar o miolo e capa, vou colocar os estilos, vou fechar. Você vai fazer os registros e o depósito legal, tá? Aqui ficou para autor, preparação do texto, a identidade visual, você vai ter que fornecer uma foto ou desenho para a capa. Fazer a revisão, entrar na CBL, tirar o ISBN e a ficha catalográfica e fazer o depósito legal. Então, você vai gastar os mesmos registros. A impressão vai ser o mesmo valor. O frete vai ser o mesmo valor.
Depósito legal, você vai reservar também 30, que tá muito, né, gente? Não fica 30 para mandar 2 livros, fica 20. E aí, se você quiser que eu faça todos esses serviços, eu cobraria isso só para fazer a diagramação, gente, mas aqui eu vou fazer, eu faço tudo isso. Ainda entrego a versão digital, e-book. Os honorários das Três Serpentes, nesse caso, são 497. Então, que você gastaria um pouco mais, né? 28,60 mais 68,60 mais 470 mais 75 mais 20 mais 497. Está errado. Não, gente, tá errado aquilo lá de cima. Não dá bem menos de 1.000. Eu fiz alguma conta errada. 470, 75, 20 mais 497. Aqui tá dando 1.150, ó. Eu fazendo quase tudo para você, tá dando 1.150. Esse aqui vai ficar bem melhor. Esse aqui, o total, ó. Deixa eu fazer direito essa conta. Não dá 1.000. Dá 670. Se você fizer todas as etapas, usando o PDF que eu vou te entregar amanhã cedo, e revendo a gravação dessa aula, se precisar, você vai gastar só isso aqui, com 50 livros impressos. Papel pólen, tá, gente? Tá? Fazendo tudo. Aqui você ainda vai ficar responsável pelo... Aqui você vai fazer só tirar o ISBN, a ficha no site da CBL, fazer o depósito legal, e eu faço o restante, 497 eu cobro, e o total vai ficar 1.000, ainda tá barato. Fecha comigo hoje, faz desse jeito, tá? E tem uma terceira opção. Na terceira opção, você vai me entregar o texto bruto no Word. Eu vou fazer identidade visual, vou contratar um artista, certo? Vou te mostrar, você vai falar, não gostei, a gente vai fazer outro, até você aprovar. Vou fazer a revisão profissional com uma pessoa formada em letras. Depois vou checar de novo. Vou fazer a diagramação do miolo e da capa do jeito mais limpo e profissional. Vou fazer todos os registros. Vou fazer tudo, que você só vai preparar o texto. Aqui eu vou ter 470 de impressão, 75 de frete. Você vai gastar 20 com o depósito legal. E eu vou cobrar um pouco mais, né? No plano 3. R$ 897. Aqui você vai gastar 1.462. Você vai me entregar o texto do jeito que tiver, ainda vou fazer a leitura crítica para você. O patrão enlouqueceu. Gente, quem me conhece sabe, né? Quem me conhece sabe que marketing não é meu forte, mas o patrão enlouqueceu. Eu vou fazer a leitura crítica, e essa é uma das coisas que eu faço melhor. Quem me conhece sabe também, tá? Olha, capa feita por um artista, tudo, gente. Você vai me entregar o texto do jeito que tiver. No Word, você vai gastar isso aqui, ó, menos de 1.500 para publicar seu livro impresso, com 50
exemplares, tá? Entregue na sua casa, com papel pólen 80 gramas maravilhoso, com a capa colorida. E tá aqui a equipe, como é que vai ficar, ó. Eu vou fazer tudo. No livro vai conter o nome da editora, se for assim? Não. Estamos falando de autopublicação. Esse livro vai, o ISBN vai ser registrado como obra independente. E no lugar, na ficha catalográfica, onde aparece o nome da editora, vai aparecer publicação independente. Ah, Rodolfo, mas eu acho tão bonita a logo da Três Serpentes, você coloca? Coloco, se você quiser, tá? Publicar o segundo livro comigo? Que legal. 50 livros, gente. 20 por livro na primeira edição, né? Mas se você vender 50, você vendeu 50 exemplares, a segunda edição vai custar 10, vai custar R$ 9 e alguma coisa o livro. Entendeu? 20 o primeiro, né? Porque você está pagando revisão, está pagando leitura crítica. Só leitura crítica? Quantas páginas tem seu livro, Amanda? Ainda não sabe? A gente vai conversando. Eu cobro baratinho, vocês perceberam, né? O que eu gosto de fazer, faço com prazer, faço rápido. Todas as informações, sim. Pode ser amanhã cedo, gente, porque vocês me deram algumas ideias, eu quero deixar esse material um pouco mais completo. Eu percebi um pouco melhor do que, né, o que vocês estão precisando. Vou mandar sim. Vou mandar um material, conteúdo suficiente para você fazer tudo sozinho, se você quiser. Tem tutorial, tem o Google, tem o chat GPT para te ensinar a fazer estilos de parágrafo no Word. Vou mandar pelo e-mail. Outros encontros sem data marcada e sobre assuntos que não sabemos. Essa aula foi a primeira vez que eu ministro sobre esse assunto. Há outros encontros sobre outros assuntos. Quarta-feira, técnicas de escrita. Tem 200 pessoas já inscritas. Derrubou ali, ó. Serviço da Amazon como? Para subir o e-book lá, eu tenho o meu cadastro, né? Os livros da editora, eu coloco à venda lá, o e-book. O ideal é a pessoa ter ela mesma, né? Se cadastrar na Amazon, no KDP e subir os próprios livros. Porque aí vai direto para sua conta. Se cair na minha, eu vou pagar imposto, você vai ficar com um pouco menos do valor. E realmente, Alexandre, ter a conta e configurar é muito chato. Nós somos a editora Três Serpentes. O nome da gráfica, tá? Se você vai fazer tudo sozinho e quer encontrar esse preço camarada de impressão, para não dizer, né? Ah, veio aqui dar aula, só queria vender o serviço dele, vou te dar para vocês. Lista de presença? Para receber o certificado, você vai ter que me pedir. Amanhã me manda uma mensagem ou e-mail pedindo o certificado e eu emito para você, não é automático. O nome da gráfica é Infinity. Eu poderia não contar para ninguém dessa gráfica e poderia falar simplesmente, ó, promoção de livro, R$ 1.500, né? E ficar só para mim, né? Mas não é isso que eu quero fazer. Eles não são 100% com o prazo, porque, tá?
Divirta-se fazendo o orçamento de impressão do seu livro. Se você quer capa, entra no site da Infinity, você vai fazer o orçamento, você vai mudando, ele vai mudando, aí você informa seu CEP, você testa como que fica com capa dura, com capa 4x4. Se o processo for comigo, eu vou fazer com a Infinity. É a única gráfica do Brasil que tem esse preço, cara. Jéssica, o e-mail, onde que você recebeu o convite para essa aula? É esse e-mail que te mandou. Ou se você recebeu pelo WhatsApp, chama ali pelo WhatsApp mesmo. Tá bom? Mas o seu é diferente, Luana. O seu é diferente. A minha proposta para você vai ser outra. Melhor que fábrica do livro, eu confesso que faz tempo que eu não faço orçamento. Mas aí compara. A Infinity tem boa qualidade, eu posso garantir para vocês. Bom atendimento. O prazo não é 100%, não dá para confiar no prazo deles, já falo logo. Mas se você não tiver pressa, isso se torna irrelevante. São muito ágeis para mandar o PAC. Eles vão falar 7 dias úteis. Se coloca uns 20 dias. Coloca 20 a 25 dias. Teve uma vez que eu precisei num prazo e não chegou. Alguma coisa que eles não façam? Ah, não, é assim, tem uma certa limitação. Gente, vocês vão se divertir no site deles, é muito bom. Ó, o papel da capa. Tem o cartão. Os papéis que eles têm. Offset 63, 75 gramas, 90 gramas, 120, 150. Pólen 80 gramas. Pólen 90 gramas. Couché 115, couché 150, couché 170. Eles têm alguns... Será que eles não têm a capa dura? Eles têm a capa dura, sim. Eles têm a capa dura. Eles têm o verniz localizado. Verniz localizado é um acabamento de luxo, gente. Fica a coisa mais linda do mundo, tá? Então, assim, você vai entrar no site, você vai fazer o orçamento da impressão e do frete, eles já vão calcular o frete. Aí você vai vir aqui e vai preencher, ó. Aqui no plano 3, onde eu faço tudo para você. Você vai vir aqui e vai preencher o valor da impressão e o frete que você conseguiu ali. Vai acrescentar 20, o depósito legal é você que vai ter que fazer, porque os livros vão chegar na sua casa. Os R$ 897 que você vai me pagar, esse aqui eu parcelo em até 10 vezes. E aí você vai ter seu orçamento personalizado. A impressão é à vista, no momento que os livros ficam prontos. A pessoa manda uma mensagem para mim, o livro está pronto, faz o depósito que eu estou indo no correio hoje à tarde. Tá? Aí eu pago a impressão e o frete, ela já emite a nota fiscal para mim. E aí os livros chegam na sua casa dentro de uns 20 dias, mais ou menos. Certo, gente? Últimas perguntas. Verniz localizado é luxo. É luxo. Dobra. A capa 4x4 eu acho que praticamente vai dobrar. Verniz localizado é na capa. Ele vai brilhar só em alguns lugares. Eu tenho um. Segundo livro que eu editei. Tem verniz localizado. Gogó de sola. Maravilhoso. Capa 4x4. Foi incrível. Tá bom, gente? Perguntas? E aí, aguarde meu e-mail amanhã, se você quiser, tá? Capa 4x4 é a capa colorida do lado de dentro.
Quando você abre o livro, a capa é colorida dentro. Eu que agradeço. Eu também já estou saindo, gente. Mande uma mensagem para mim, tá? Se você quiser, o meu auxílio, meu olhar profissional. A Amanda, que falou que tem um livro, perguntou da leitura crítica. Leitura crítica que eu faço de melhor, gente. Eu dou aula de escrita há bastante tempo. Tenho certeza que o seu texto vai melhorar depois que eu der uns palpites. Só falta ter que publicar? Você já não tem bastante microconto, cara? Só lá na comunidade? Eu que agradeço, gente. Eu quero pegar trabalho agora até o fim do ano, então estou aqui de braços abertos, tá? Aproveita enquanto eu posso. Vamos, João, será um prazer. Ó, o do João foi com laminação brilho. Ficou lindo. Eu não imagino aquele livro fosco. Cada caso é um caso, tá? Eu sou o tipo de editor que vai ficar horas debatendo com você por causa de uma vírgula, se for preciso, tá? Isso é um case real, já aconteceu. E depois que eu mandei para a gráfica, a pessoa ligou de noite, eu quero mudar meu nome de autora. Pare a impressão. Preciso tirar o tarô, preciso saber como é que eu vou assinar esse livro. O livro já na gráfica, gente. A pessoa ligando de noite. Preciso tirar o tarô para saber como é que eu vou assinar esse livro. Parem as máquinas. Foi o auge da minha carreira de editor, tá? E para vocês saberem, que ainda não ouviu as minhas histórias mais recorrentes, ser editor é um sonho de infância, gente. Antes de querer ser escritor, eu queria ser editor. Quando eu li a Metamorfose, e no prefácio, olha a importância do prefácio, contava, né? Sei lá se essa história é verdade, mas todo mundo diz, né? Que o Kafka deixou a obra dele para o editor dele e falou: queime tudo. E o editor não queimou nada, né? Foi lá e publicou tudo. Se tornou um clássico da literatura ali. Eu falei: nossa, que legal. Gostaria de ser editor no futuro. Muitos sonhos se realizaram na minha vida. Eu agradeço a Deus por isso. E as pessoas que cruzam meus caminhos, né? Desde as primeiras pessoas que cruzaram meu caminho, minha mãe e meu pai, a Beth, que está aqui comigo, os gatinhos que moram aqui com a gente, e vocês fazem parte dessa história, dessa trajetória. A minha extensão do Killbot, acredito que eu acabei de reparar nisso, ela corrige até o que eu digito aqui no chat. Vou escrever certo com S. Olha o robozinho já avisando. Que é com C. Acho que o bot. Tá, gente? Se você vai começar a escrever seu livro, já escreva com uma formatação limpa. Escreve o título do livro, pula uma linha, já escreve. Não dê espaço clicando em Enter. Vai escrevendo tudo amontoado. Capítulo 1, não pula nenhuma linha. Esse é o jeito certo, gente. Se você entregar um texto limpo no Word, o diagramador vai falar: nossa, que maravilha, vou te dar um desconto. Alexandre, você não conseguiu usar o Killbot já tem algum tempo? Porque eu tive uma primeira experiência ruim com ele e recentemente eu baixei e ele estava rodando liso. Instalou agora? No seu navegador, em cima, à direita, tem uma pecinha de quebra-cabeça, que é extensões. Ali vai te mostrar todas as opções que você tem. Vê se acha que o bot ali, você ativa ele. Vamos ver o que vai virar essa aula. Do nada eu decidi. Ah, já tem gente pedindo aqui para eu editar o livro no WhatsApp. Edita meu livro. Preciso. Muito feliz. Ativou?
Disponha, gente. Vamos encerrando, né? Amanhã tem live no Instagram. Divertidíssima. Ontem eu dei muita risada, tá? E vamos fazer leitura de microcontos classificados. E agora eu vou ficar até tarde preparando o material de vocês. E essa proposta, né? Proposta de serviço que eu ofereço. Mais para ajudar mesmo a realizar o sonho de vocês do que qualquer outra coisa, gente. Se vocês souberem o trabalho que isso aqui dá para R$ 897, sinceramente, isso aqui são muitas horas de trabalho. Só leitura crítica. Beijo, gente. Vou parando a gravação.